Os comandos militares que queriam comemorar a ditadura militar de 1964, mesmo após o chefe ter arregado e mudado o foco de comemorar para rememorar, também arregaram e agora não vão comemorar o golpe. Apenas irão analisar aquele período de trevas. A pressão internacional pôs Bolsonaro e os milicos nos seus devidos lugares. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Na última quinta-feira, 28 de março, Bolsonaro mudou a sua conversa sobre o 31 de março de 2019, quando o golpe militar de 1964 completa 55 anos. Disse que não mandou comemorar, mas sim rememorar o golpe. O que, como todos sabem, é mentira. Quando o senhor pede para comemorar o 31 de março, não volta nesse passado? Rememorar, rever, ver o que está errado, o que está certo. O recuo de Bolsonaro não foi à toa. A pressão democrática da sociedade explodiu na cara dele e dos milicos golpistas. Além do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública da União, várias ações populares foram protocoladas na Justiça com vistas a impedir o revisionismo histórico e um crime de responsabilidade, já que a Comissão Nacional da Verdade tornou posição de Estado o fato de que houve uma ditadura militar no Brasil. Violar esses cânones legais pode custar o mandato de Bolsonaro e os cargos dos chefes militares que o seguirem, sem prejuízo de outras sanções legais. Mas a pressão aumentou ainda mais e acabou não se resumindo apenas ao Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil deu início à denunciação internacional da tentativa criminosa de Bolsonaro de mudar a história brasileira, negando que tenha havido uma ditadura no nosso país. A OAB e o Instituto Vladimir Herzog denunciaram à Organização das Nações Unidas, a ONU, que Bolsonaro estaria recomendando que os quartéis comemorassem um regime que matou, torturou, estuprou, roubou, cometeu toda a série de crimes e foi condenado pelo Brasil, pelo mundo, com a sua culpa provada pelas comissões da verdade que vigeram no Brasil ao longo dessa década. O maior organismo multilateral do planeta não hesitou em responder à OAB do Brasil. E nesta sexta-feira emitiu um comunicado em que condena o revisionismo histórico criminoso empreendido pelo presidente da República e por grupos militares de extrema-direita. Segundo a agência de notícias Rádio França Internacional, a ONU divulgou comunicado nesta sexta-feira, 29 de março, no qual pede para que Bolsonaro reconsidere os planos de comemoração do aniversário do golpe militar no Brasil, ocorrido em 31 de março de 1964. Em entrevista à RFI, o relator especial da ONU sobre promoção de verdade, justiça, reparações e garantias de não repetição, Fabian Salvioli, explicou que o Brasil está correndo um risco de isolamento internacional se insistir em defender um movimento criminoso internacionalmente conhecido por ter torturado, matado, estuprado e cometido toda sorte de atrocidades, inclusive contra crianças. Confira um trecho da entrevista de Salvioli à Rádio França Internacional. Essa postura de Bolsonaro gera consequências junto à comunidade internacional? Pode isolar o país? Perguntou a Rádio França Internacional. Responde Fabian Salvioli.
Sim, absolutamente. O Brasil sempre se comprometeu em compromissos internacionais nesse sentido. A diplomacia do Brasil foi sempre muito séria, mas vemos um recuo evidente com consequências muito graves. Diante disso, na tarde desta sexta-feira, 2 dias antes da data que os militares querem comemorar, os chefes militares mudaram seu discurso, apesar de que antes tinham dito que, apesar do recuo de Bolsonaro, eles manteriam a comemoração da ditadura militar no Brasil. Agora dizem que não vão comemorar, mas aludir, ou seja, analisar o período da ditadura. Por mais que seja negativo qualquer lembrança sobre o golpe de 1964, que não seja para condená-lo com toda veemência, a pressão internacional impediu Bolsonaro e os militares radicais de extrema direita de fazerem um verdadeiro circo de apologia aos crimes que aqueles psicopatas pervertidos fizeram em nosso país. Que agora o judiciário trate de responsabilizar Bolsonaro e os chefes militares que lançaram essa ideia e que, de alguma maneira, ignoraram as decisões e as conclusões da Comissão da Verdade, que se tornaram impositivas e obrigatórias para todos os agentes públicos brasileiros. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.